porque quando eu olho para a palavra de Deus e vejo que Deus criou homem e mulher e deu ordem para multiplicar, para frutificar, povoar a terra, e na queda eu vejo a sentença de multiplicação, de tempo de gestação e aumento de dor. Antes da queda, a mulher tinha filhos sem dor. Com a queda, a mulher passa a ter filho com dor. Antes da queda, a mulher tem um período menor de gestação. Qual era o tempo, Cristóvão? Não sei. Não sei. Se era 2 meses, 4 meses, 6, 8, não sei. O que eu sei é que na queda Deus multiplica. E para multiplicar tem que ter algo. Para aumentar tem que ter algo. Se não tiver algo, não tem como fazer isso. Então, se está escrito que Deus multiplicou, é porque a mulher já tinha. Se está escrito que Deus aumentou, é porque a mulher já tinha. Não tem como se multiplicar 0 do 0. Aprenda isso, não tem como. E para a queda do homem, Deus disse que o homem ia trabalhar e do suor do rosto ia comer. Por que Deus fala isso para o homem? Porque em Gênesis 2,15, lá está escrito que Deus diz, colocou o homem no Éden para lavrar e o guardar. Então lavrar já estava embutido na palavra de Deus. E guardar. Guardar do quê? Guardar do mal. Guardar a sua palavra. Se o homem guardasse a palavra de Deus, o mal não entrava. Agora trabalhar, ele sempre ia trabalhar. Com a queda, passa a vir agora o sofrimento, suor. Passa a vir o suor e o homem agora passa a trabalhar com sofrimento para sustentar a sua casa. Quando Adão é expulso do Éden, a Bíblia fala de Adão porque é o principal, mas sai Adão e toda a sua descendência. Sai Adão e todos eles da presença de Deus. Todos. Meu amado, não está escrito isso na Bíblia. Eu estou fazendo a conjectura. Não está escrito isso que eu estou falando para você, mas pela fé eu creio nisso. Que quando Deus tira Adão do Éden, Deus tira toda a sua descendência e ali começa-se a contar os dias. Começa-se uma nova época, uma época agora debaixo do pecado. Mas Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua sabedoria, Ele fez uma promessa para a serpente. Quando a sentença da serpente era e a semente da mulher ia esmagar a cabeça de Satanás, a semente da mulher ia paralisar aquele plano que foi perdido lá atrás pela desobediência de Adão e Eva. A semente da mulher ia julgar a serpente. E verdade é que quando Jesus morreu, ele desceu à mansão dos mortos e levou consigo a chave do inferno. Sabe o que eu entendo com isso? Chave significa poder. Chave significa controle. Se você tem a chave da sua casa, alguém só entra se você quiser, porque a porta está trancada. Ou então você abre a porta e o convida para entrar. Se você não tem chave da sua casa, a sua porta está aberta, qualquer pessoa pode entrar na sua casa. Qualquer um pode entrar, porque a porta está aberta. Agora, se a porta está fechada, só entra se você abrir. Então Jesus levou a chave embora e paralisou na morte e na cruz. Aleluia, aleluia. O diabo foi sentenciado, o diabo foi julgado e condenado. E hoje eu e você podemos, através de Cristo, ter acesso ao Pai. Assim como Adão tinha contato com Deus, Deus o visitava ao variar da tarde, quando o sol estava se pondo, Deus visitava Adão e conversava com Adão. Hoje, em Cristo, o véu da separação foi rasgado. Jesus rasgou o véu e eu e você podemos entrar na presença dele e ter a mesma comunhão que Adão teve com Deus no Éden. A mesma comunhão foi restituída através de Cristo para mim e para você. E voltando a falar da cidade de Nod, então, quando o povo sai do Éden, Deus expulsa Adão e toda a sua descendência e coloca em volta do Éden um querubim com a espada desembainhada para proteger a árvore da vida. Meu amado, como é gostoso, coisa boa é você comparar o Éden de Gênesis com a nova cidade, com a nova Jerusalém de Apocalipse. Que coisa maravilhosa, a semelhança uma com a outra. No Éden, um rio se dividia em 4 braços. Na Nova Jerusalém, o rio sai do trono de Deus. No Éden,
a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da vida também estava no Éden. A árvore da vida está lá na Nova Jerusalém. Aleluia! Está na Nova Jerusalém. Deus guardou o Éden para mim e para você. Nós vamos habitar nessa nova cidade, porque Jesus é o vivo caminho. Jesus é a semente da mulher que esmagou Satanás, e através do seu sangue derramado na cruz, nós podemos ter acesso ao Pai. O pecado que era contra nós, que entrou por Adão e Eva, foi abolido em Cristo. E hoje, pela fé, eu e você podemos nos chegar a Deus. E quando Caim sai da presença de Deus, ele vai para aquela terra chamada Nod, e lá ele casa, sabe com quem? Com a descendência de Adão. Porque Adão e Eva, falo isso para você sem medo de errar, essa conjuntura faço sem medo de errar. Deus permitiu que Adão e Eva tivessem filho no Éden. É só olhar a criação. Deus criou o homem, macho e fêmea, e deu a ordem: multiplicai-vos. Deus não fez o homem e a mulher para outro fim, não, fez para multiplicar, fez para ter domínio sobre a sua criação. Deus fez o homem para coroar a sua criação, e através do homem, aleluia, o homem povoou a terra. Foi ordem de Deus. E quando sai do Éden, sai toda a sua descendência. Caim casa-se com uma descendência do seu pai. Qual era o grau do parentesco? Não sei. Mas o que eu sei é que Adão e Eva tiveram filho no Éden. Falo sem medo de errar. Olha a criação e olha a queda. A queda é sentença de aumento. É sentença multiplicar e aumentar. Meu amado, por que Deus disse para Adão e Eva multiplicar? Porque era 2. 2 multiplica-se. 2 multiplica-se. Por isso que lá está escrito: multiplicai-vos. Aleluia. Aleluia. Então, quando alguém perguntar para você, fizer essa pergunta: quem era aquele povo? Pode falar, pode responder sem medo de errar. Era descendente de Adão e Eva, que saíram do Éden. Deus fala de Adão que saiu do Éden porque Adão era o principal. Deus nem fala da queda de Eva, Deus fala do pecado de Adão, porque Adão era responsável, Adão era a cabeça. É dele que Deus fala. Quando fala que o pecado entrou pelo homem, está falando de Adão. E quando fala que o pecado saiu pelo homem, saiu por Cristo. Jesus é a pedra angular. Jesus é aquele que removeu a célula que era contra eu e você, porque sem Cristo a humanidade estava perdida. Sem Cristo a humanidade está perdida. Meu amado, se você errar o caminho da cruz, você nunca vai chegar a Deus. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você já ouviu falar por aí que não existe uma verdade suprema? Existe. É mentira do diabo. Existe. Jesus é a verdade suprema. Jesus é o caminho real para que você tenha contato com o Pai. Jesus é a vida prometida por Deus. Eu e você, sem essa vida que é Cristo, estamos condenados. Vamos amargar no lago de fogo criado para Satanás e seus demônios. Então nós não podemos entrar nessa falácia. Nós temos que nos apegarmos à palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que Deus criou macho e fêmea, Deus criou macho e fêmea. Se Deus deu ordem para multiplicar, eles se multiplicaram. E na queda Deus disse que aumentarei e multiplicarei a tua conceição, o teu tempo de gestação. E quando sai do Éden, sai todos. Em Gênesis fala que os filhos de Deus viram que os filhos dos homens eram formosa e entraram nessa era. Esse filho de Deus, creio eu, tenho plena convicção disso, que eram pessoas que saíram do Éden, era filho de Deus, e viram as filhas dos homens geradas depois da queda, que eram bonitas, formosas, entraram a elas, e ali nasce um povo forte, um povo guerreiro. Meu amado, quando alguém lhe perguntar, não tubei, pode falar, sem medo de errar. Casou
com a descendência de Adão quando saíram do Éden. Pode responder sem medo de errar. Era costume da época você entrar num local, formar uma cidade e dar seu nome.